Olá pessoal, vamos começar aqui a resolução de questões ADM-TEC e também fazermos uma revisão sobre os assuntos mais importantes, mais relevantes que caem na prova dessa banca. Vocês já conhecem o estilo, ela costuma colocar algumas assertivas e perguntar a você qual delas estão corretas, quais delas estão corretas e pedir que você marque lá a alternativa. Costuma também misturar os assuntos, às vezes vem um conteúdo de verbo, um outro conteúdo falando de sintaxe e assim vai. Então você vai precisar ter um conhecimento um pouquinho amplo da língua portuguesa, mas você não precisa se preocupar muito não, porque ela não cobra nada muito difícil, nada muito específico. Normalmente diferenciação de termos e nós vamos começar a observar os detalhes de como essa banca cobra de você a resolução das questões. São questões bem simples, algumas bem fáceis, mas existem outras que têm uma pegadinha. Então a gente começa aqui com uma questãozinha de 2018. Observem aqui. O verbo é a palavra que exprime quantidade, podendo ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. E tem dois. Do ponto de vista morfológico, o verbo marca primeira, segunda, terceira pessoa, em relação ao número singular e plural, ao tempo pretérito, presente e futuro, modo indicativo, subjuntivo ou imperativo e voz. Vejam. Ele vai pedir aqui a você qual dessas duas estão corretas. Observe aí a primeira. O verbo é uma palavra que exprime quantidade, podendo ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Isso é a característica de qual classe gramatical? Todo mundo já sabe, você já sabe que está se tratando de numeral e não de verbo. Não existe verbo cardinal, Nós temos os numerais que também é uma classe gramatical. E essa classe gramatical, vamos considerá-la como uma classe variável e ela pode ser classificada nessas categorias. Só para a gente relembrar, vamos logo relembrar quais são as classes de palavras que nós temos na nossa língua portuguesa. Antes da gente finalizar essa questão, vamos pensar que nós temos as 10 classes gramaticais. Vamos anotar aqui. Nós temos as classes que são variáveis e as classes que são invariáveis. Nós temos as classes variáveis e as invariáveis. Nas variáveis, nós temos quem? Substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral e pronome. A partir disso daqui, a gente já começa a pensar como é que a gente vai resolver essa questão e as outras que nós iremos observar. Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a quantidade que você precisa lembrar das classes variáveis, porque você vai saber, nós temos 10. Se temos 6 variáveis, nós vamos ter 4 invariáveis. Quais são elas? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Pronto. Observem essa letra linda, maravilhosa, minha gente? Acho que dá para vocês entenderem. Vejam. Aqui nós temos as classes que são invariáveis. Você não vai mais esquecer que classes são essas. Porque você vai lembrar da primeira letrinha de cada uma dessas classes e aí você vai formar na sua cabeça uma palavrinha que você não vai mais esquecer das classes invariáveis, tá certo? Se você sabe quais são as invariáveis, você já vai saber quais são as variáveis. Então aqui nós temos, nesta questão, dizendo que o verbo é uma palavra que exprime quantidade. Quem exprime quantidade é numeral, ok? Então a gente já sabe que essa alternativa está errada. Portanto, não é possível a gente marcar a assertiva 1 como correta. Já o item 2 diz, do ponto de vista morfológico, o verbo marca a primeira, segunda, terceira pessoa
Em número singular, plural, tempo, pretérito, presente e futuro, o modo indicativo, subjuntivo, imperativo e voz. É exatamente essa a definição do verbo. O verbo é aquela classe gramatical variável, que vai estar aqui nessa lista, que vai estabelecer todas essas relações. Nós temos aí o estabelecimento dos tempos. Os tempos que nós temos na nossa língua são diversos. Temos a marcação de presente, mas pronto, presente do indicativo. Dentro do indicativo, que é um dos modos verbais, nós temos o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito. Temos também o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, somente em um modo, que é o modo indicativo, nós temos 6 tempos. Então, daqui a pouquinho a gente vai observar quais são essas qualificações, como é que a gente consegue identificar os tempos verbais, mas isso aqui a gente já sabe que a alternativa 2 está correta, portanto, o item que nós podemos marcar é a letra C. Por quê? Ele diz que a afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 1 é falsa. Então, vocês têm que ficar atentos para uma coisa, minha gente. Você pode se confundir na hora de marcar a alternativa. Então, leia com atenção para não errar a questão por besteira. Você pode até, às vezes, saber a resposta e quando vai marcar se confundir porque você não prestou atenção. Observem a letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. A afirmativa 1 é verdadeira, a 2 é falsa. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. As duas afirmativas são falsas. Às vezes a gente se confunde, né? Porque está cansado, por algum outro motivo. Mas prestem bem atenção para não errar esse tipo de questão. Vamos para a nossa próxima questão. Diz assim, a vogal temática ocorre depois do radical e antes das desinências. Essa vogal é sempre átona nos nomes e tônica nos verbos, quando no infinitivo. Só para a gente voltando aqui, vejam. O item 2 diz assim, os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam indicando a pessoa do discurso. Então vamos analisar cada uma dessas assertivas. Nós já sabemos, vocês sabem, já estudaram o processo de formação de palavras. As palavras são compostas por algumas partes. Que partes são essas? Nós temos o radical, vou colocar aqui. Aqui a gente deixa isso aqui no quadro para vocês irem acompanhando a ideia. Deixa eu pegar outra caneta aqui de outra cor. Ó, nós temos o radical, temos a vogal temática, temos as desinências. Pronto. Isso daqui forma o que a gente chama de tema. Pronto. Como é que a gente vai identificar isso dentro da frase? Vamos pensar o seguinte, ele diz aqui que a vogal temática é sempre átona nos nomes e tônica nos verbos. Vou pegar o verbo cantar. E eu vou pegar outra palavra aqui, ferro, por exemplo. Vejam, cantar. Quem é a sílaba tônica dessa palavra? Cantar. Vejam que a sílaba tônica está lá no final, não é isso? E quando eu digo ferro, ferro, a sílaba tônica é essa daqui. E aí a gente vai observar uma coisa, quando é que a gente sabe que existe uma vogal temática ali nos verbos, nós temos sempre a marcação da vogal temática, que são A, E e I. Por quê? Porque nós temos os verbos que terminam em AR, ER e R. E o OR, que é uma exceção à regra geral. Certo? A exceção, por que uma exceção? Porque você já sabe, vocês já ouviram alguém falar em algum momento que o verbo por exemplo, ele deriva do verbo poer. Por isso que o O, ele não é considerado uma vogal temática ali na construção dos verbos, mas ele existe e faz parte aí da segunda conjugação, na verdade, porque ele deriva do verbo por. Poer deriva do verbo, ou melhor, ao contrário, né, minha gente? Ao contrário. O verbo por deriva do verbo poer, que termina em ER. Vejam, aqui eu tenho o A, o E e o I, que são consideradas as vogais temáticas do verbo. E aqui na questão diz que essas vogais são tônicas.
Certo, beleza, está corretíssimo. E ele diz que as vogais dos nomes são vogais átonas, também está certo, são vogais átonas que só acontecem com as palavras que não podem sofrer alteração de gênero, certo? Por quê? Por exemplo, eu tenho a palavra ferro, eu tenho ferrar. Não temos ferra, né, minha gente? Tem ferradura, mas aí já é uma palavra que está derivando dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vejam, a palavra primitiva, que é a palavra bruta, ela não vai sofrer uma alteração de gênero aqui, por isso que isso daqui é considerado uma vogal temática e ela é átona. Ok? Pronto, deu para entender isso aqui. E aí vamos saber o que é o radical, só para a gente finalizar essa parte. O que é um radical? A vogal temática a gente já viu ali, que é o que trata a questão. E as desinências são aquelas alterações que a gente vai fazer na própria palavra. Você pode acrescentar uma desinência de número, uma desinência de gênero, mas vamos entender aqui dentro da palavra ferro, por exemplo, o que seria o radical. O que é o radical? É aquela parte primeira, aquela parte que carrega o significado da palavra. Quando eu digo ferro, quais são as outras palavras que podem vir dela? Vou escrever aqui, ó. Ferradura. O que foi que se manteve aqui? Esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho é o que a gente chama de radical. Ok? Pronto. Isso é o radical das palavras. Na questão diz assim, ó, a vogal temática ocorre depois do radical e antes das desinências. Exatamente. Por quê? Eu posso dizer ferros. Posso. Existe a palavra ferros? Existe. Claro que existe. Mas vejam, esse S aqui vai ser o quê? Eu tenho a vogal temática aqui, depois dela eu tenho o que a gente chama de desinência. Essa desinência vem depois da vogal temática, então o item está correto, ok? Fácil, já sabemos que o item 1 está correto, então aí a gente já exclui a letra D, exclui também, por enquanto a letra D, que a gente sabe que o item 1 está correto. No item 2 diz assim, os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam indicando a pessoa do discurso. Exatamente. Vamos aqui relembrar o que são os pronomes, certo? Vejam o seguinte, os pronomes estão dentro de qual categoria? Estão dentro da categoria das palavras que são variáveis. Os pronomes estão aqui, ó. Pronto, eu tenho aqui pronomes. Quais são os tipos de pronomes que nós temos? Diversos. Nós temos diversos pronomes. Aqueles que normalmente vão marcar as pessoas, como fala aí o item, são os pronomes pessoais do caso reto. Ok? Os pronomes pessoais do caso reto. Que pronomes são esses? Que palavras são essas? São aqueles bem simplesinhos. Ó, eu vou colocar aqui pronomes pessoais retos, que são eu, tu, ele, ela. E aí eu tenho também o plural, não é isso? Nós, vós, eles, elas. Pronto. Isso aqui são os nossos pronomes que vão marcar as pessoas do discurso. E quem são essas pessoas do discurso? Nós temos apenas três pessoas do discurso. Quem são elas? Primeira, segunda e terceira. Fácil. Quem é a primeira? Eu, claro, né? Primeira, segunda e terceira. Tanto essa como essa. A diferença aqui é o quê? Aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural. Pronto, já sabemos quais são os pronomes que marcam as pessoas. Então, até aqui o item está correto? Está correto. Pronome também é aquela classe de palavra que substitui nome. Claro, ela substitui substantivos e também podem acompanhá-los. Eu posso ter pronomes que são normalmente os pronomes pessoais que vão substituir o substantivo, porque eu posso dizer assim, ó, Maria é bonita. Mas posso dizer, ela é bonita. Ela, você não sabe diretamente quem é ela, mas se você sabe que eu estou fazendo uma referência a Maria, você já sabe que eu substituí o termo Maria por ela. Então, Maria é o quê? Substantivo. Então, o pronome tem essa capacidade de substituir
os nomes, os substantivos de modo geral. Além disso, ele pode acompanhar. Pode simplesmente acompanhar, trazendo uma ideia de adjetivo a esse substantivo. Vamos fazer um esclarecimento aqui. Uma coisa é dizer que uma palavra tem função adjetiva, outra coisa é classificá-la como adjetivo aqui dentro das classes gramaticais, certo? Então vamos fazer essa distinção. Vou escrever duas frases aqui e você vai observar, veja. Vou pegar a frase que eu tinha posto. Maria é bonita. Uma frase bem simples para ficar mais simples. Posso trocar Maria por ela? Posso. Ela é bonita. Então, essa palavra está substituindo, então ela tem aqui função substantiva. Ela tem função substantiva porque ela está substituindo um substantivo, ela está no lugar dele. Mas eu posso dizer assim, ó. Meu pai. Meu pai é bonito, isso é uma verdade, minha gente. Meu pai. Veja, cadê o pronome aí? Aqui eu tenho um pronome meu, que é um pronome possessivo. Pronome possessivo. Vejam, me digam aí. Essa palavra meu está substituindo alguém nessa frase? Não, porque eu tenho aqui, ó, meu substantivo permanece aqui. Então eu tenho um pronome que está somente acompanhando o substantivo. Nesse caso, ele tem função adjetiva. Por quê? É um pai qualquer? Não, não é um pai qualquer, é o meu pai. Então, os pronomes têm a capacidade de substituir ou acompanhar o substantivo. Fácil. Facinho, então vocês vão pensar assim, ó, pronome vai se relacionar sempre com substantivo, tá certo? Ele se relaciona com substantivo, ele substitui substantivo para você não confundir com outras classes gramaticais. Nós temos diversos pronomes, eu coloquei aqui um exemplo só, eu vou apagar para a gente colocar quais são os outros tipos de pronomes, certo? Dentro dos pronomes pessoais, nós temos os pronomes do caso reto, nós temos os do caso oblíquo, o oblíquo átono e tônico. Quem são esses oblíquos? São, por exemplo, eu tenho os pronomes oblíquos átonos, eu tenho me, te, se, no, alheio, eu não vou escrever tudo, senão a gente vai passar o dia, né? E os pronomes tônicos? Comigo, consigo, contigo, se. Então, aqui nós temos essa diferenciação. Então, eu já classifiquei aqui como pronomes do caso reto, pessoal do caso reto e do caso oblíquo. Temos também os pronomes possessivos. Possessivos, demonstrativos, pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, relativos. Pronto, vamos lá. Os possessivos são quais? Não vou nem escrever, vamos só recapitular aqui, porque isso é só para você relembrar o que você já aprendeu. Quem são os possessivos? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso. Os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Pronomes de tratamento. Vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade. Inclusive, existe aí uma nova legislação que foi criada, né, pelo governo atual, de substituir todos os pronomes de tratamento pelo pronome senhor, senhor e senhora. Ou seja, as autoridades públicas devem ser chamadas hoje de senhor ou senhora, e se ele exigir um tratamento diferenciado, você também pode exigir que ele te trate também como Vossa Excelência, tá certo? Mas claro que a gente vai continuar tratando o juiz de Vossa Excelência, porque a gente é muito bem educado e a gente aprendeu assim e vai continuar fazendo assim, tá certo? Os demonstrativos, já falei, tratamento. Indefinidos são aqueles muitos, alguém, ninguém. Os relativos são aqueles maravilhosos pronomes que podem exercer a função de ligação de orações. Nós temos os únicos pronomes que podem ligar orações, são os pronomes
relativos, tá certo? Então pronto, aqui a gente já fez uma rememoração aí do que são os pronomes. Por isso, por conta desse item aqui, ó, os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam indicando a pessoa do discurso. Exatamente, as pessoas do discurso são pelos pronomes pessoais. Então, qual a nossa alternativa? Porque o primeiro diz que a vogal temática ocorre depois do radical. A gente já sabe que essa está correta. O item 2 fala dos pronomes, a gente sabe que também está correto. Então, a nossa resposta é a alternativa A. Vamos para a próxima questão. Diz assim: o número e a noção gramatical. O número é a noção gramatical que distingue um elemento singular de mais de um elemento plural. Veja, uma coisa é a gente pensar em numeral, outra coisa é a gente pensar em número das palavras, certo? Vocês precisam fazer essa diferenciação. Numeral é a classe gramatical, certo? É a classe gramatical variável. Quando eu falo em número das palavras, eu estou falando de singular e de plural. É sempre que eu falar, olha, o número do verbo, o verbo varia em número, em gênero não, né? Que o verbo não varia em gênero. O substantivo varia em número, em gênero, em grau, tá certo? Eu estou falando de uma palavra que tem a capacidade de se modificar dessas formas. Na nossa língua portuguesa, os números em relação às palavras estão marcados pelo singular e pelo plural. Então, nós temos aí um item que está correto. Vamos para o item seguinte. Na língua portuguesa, os verbos formam uma classe rica em possibilidades flexionais, pois as oposições entre tempos e modos referem-se, pelo menos, 13 tempos verbais distribuídos nos modos indicativo e subjuntivo e formas nominais, e entre categorias de números e pessoa referem-se a 3 pessoas no singular e a 3 pessoas no plural. Essa questão é uma questão de nível superior, certo? Foi uma questão para professor de português, eu acredito. Mas a gente vai pensar o seguinte: isso daqui é um resumo do que é o verbo, ok? Então a gente já sabe agora que esse item está correto. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Saber por que ele está correto, para a gente relembrar quais são as possibilidades que nós temos dos verbos, que é uma classe gramatical que você precisa estudar com bastante dedicação, certo? Por quê? Porque eu estou falando de uma classe gramatical que é central. É aquela classe gramatical em que diversos termos estão ao seu redor. 2 classes gramaticais importantíssimas na língua portuguesa, eu vou marcar ela para você aqui, olha. Substantivo e verbo. Ok? Quando eu falo em morfologia, em sintaxe, em toda a estruturação da nossa língua, as outras palavras, todas as palavras aqui, elas giram em torno desses 2 elementos aqui, do substantivo e do verbo. Portanto, é importantíssimo saber classificar, saber quais são as características dessas classes de palavras. Não estou dizendo que as outras não são importantes, tudo é importante, porque nós estamos falando de um sistema de língua. Quando a gente pensa em um sistema, a gente pensa em algo que depende do outro. Existe uma organização entre si. Para poder organizar, eu preciso saber o que é cada coisa, né? Nosso corpo funciona em conjunto. Quando uma coisa dá defeito, a outra se compromete também. A mesma coisa é a nossa língua portuguesa. Nós falamos de um sistema. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, resolver essa questão, a gente já sabe que ela está certa. Nossa alternativa é a letra A. Nós vamos agora somente relembrar bem rapidinho quais são todas essas classificações em relação ao verbo, certo? Vamos relembrar aqui como é que a gente pode classificar o verbo. Ali no item, na questão, ele fala que os verbos têm pelo menos 13 tempos distribuídos nos modos indicativo, modo subjuntivo e formas nominais. Imperativo e formas nominais, é exatamente isso. Nós temos o verbo como nosso elemento principal. Acho que eu vou ter que apagar aqui tudinho. Eu vou apagar aqui as classes invariáveis
e depois a gente volta para eles. Vamos pensar assim. O verbo vai estar no centro das coisas. Para que serve o verbo? Ele é aquela palavra que vai servir para expressar a ação, estado, fenômeno da natureza. Ele é dividido em modos, certo? Então vamos colocar aqui, ó, modo. Os modos que nós temos o indicativo, o subjuntivo, o imperativo e as formas nominais. Pronto. Isso aqui é a classificação básica do verbo, as formas nominais. E para que serve isso? O que essas questões aí trazem para dentro do texto? Isso é importante saber. O modo indicativo, ele expressa certeza. O subjuntivo, dúvida. E o imperativo, ordem, pedido ou conselho. Ordem, pedido ou conselho, é o que expressa o imperativo. E as formas nominais nós temos 3. Gerúndio, infinitivo e particípio. Pronto. Gerúndio, infinitivo e particípio são as formas nominais da nossa língua. Então vejam, aqui a gente já começa a estruturar os verbos, só que dentro desse indicativo, que é um modo, não confunda o modo com o tempo. No modo indicativo, nós temos o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Dentro do subjuntivo, em relação ao tempo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No imperativo, nós só temos o presente, somente, porque ninguém manda fazer nada no passado, né? Fizesse ontem, não existe isso. Só existe imperativo, só existe ordem, pedido, conselho no presente. Então, aqui só é marcado pelo presente. Aqui, né? Aqui. E o gerúndio, infinitivo, particípio vão formar locuções verbais ou mesmo aquele que vai estabelecer uma ideia indeterminada para, se eu disser assim, cantar. Quem cantar? Não sei. Não sei, porque o verbo está no infinitivo, ok? E o particípio são aqueles que terminam em aduído. Vou colocar aqui para a gente saber. Ó, termina em aduído. Eu tinha cantado, eu tinha dormido, eu tinha saído. O infinitivo termina em AR, ER e R. E o gerúndio termina em NDO. Cantando, estava cantando, falando, fazendo. Pronto. Essas são as definições aqui do verbo. Claro que isso é de forma bem rápida, porque não dá para a gente se aprofundar tanto dentro desse conceito agora, porque nós estamos fazendo apenas uma revisão. Então, finalizando essa questão aqui, a gente sabe que ela está correta, porque o verbo, ele tem diversas possibilidades, variam em número, em modo, e esses modos têm diversos tempos dentro dele. Então fica fácil de entender assim. Revisa, é importante ler e entender todos os aspectos do verbo e também estudar a questão de voz, de vozes verbais de modo geral. Então, por hoje nós encerramos essa nossa parte da aula. Nos vemos depois no nosso segundo bloco. Um cheirinho para vocês.